Boa noite, pessoal. São 8 horas agora e eu vou começar a falar aqui sobre essa aula que eu trouxe para vocês. É um material muito legal, que ele faz parte, né, de um curso que eu vou lançar a semana que vem. Então, aqui no dia 29 de julho, às 9 horas da manhã, todo mundo que tiver cadastrado, você vai receber essa notificação e como se inscrever, enfim, todas as informações, tá? E mais para o final também eu vou falar um pouco mais sobre isso. E hoje eu vou passar uma parte desse curso, tá? E uma aula que eu fiz falando sobre o que fazer quando você ganha algum dinheiro extra. Então, por exemplo, é um dinheiro inesperado que você teve, um aumento de salário, um dinheiro, por exemplo, todo mundo estava esperando, né, hoje, gravando aqui na quarta-feira, que o governo falou que vai liberar o FGTS para todo mundo, estava uma expectativa muito grande, e ele liberou R$ 500. Então, independente disso, vamos entender e vamos aprender o que a gente faz quando a gente recebe um dinheiro extra. Então, vamos lá, vamos começar. Eu sempre gosto de começar minhas aulas com uma frase para motivar e entender um pouco mais sobre o assunto. E a frase de hoje é do Ramit Sethi, que ele é um autor best-seller, inclusive do New York Times, está escrito com C, mas é New York Times, e ele diz o seguinte: quando tratamos de dinheiro, é muito fácil acabar com a maioria das pessoas, não fazendo nada. E às vezes a gente não está consciente do que a gente está fazendo. E aí a gente não consegue, e aí a gente acaba gastando o nosso dinheiro, e vem um arrependimento depois, a gente acaba comprando coisas que a gente não usa. Então, vamos aprender a gastar melhor o nosso dinheiro. Vamos lá, o que a gente vai ver na aula de hoje? A gente vai falar sobre o que eu acho que são os dois tipos de dinheiro extra que entram na nossa vida, né? O que a gente vai fazer com esse dinheiro extra? Então, como que a gente decide? Vamos supor que a gente ganhe R$ 10.000. O que a gente vai fazer com esse dinheiro, né? A gente vai só guardar? A gente vai pagar dívida? A gente vai gastar? O que a gente tem que fazer? Né? E aí eu tenho uma regra, né, que eu vou passar aqui para vocês, que vai ajudar vocês a decidir o que fazer com esse dinheiro, né? E se você tem dívidas, será que você deve usar tudo para quitar? Será que não? Será que você tem que usar alguma parte para você investir? Será que você tem que gastar? Como é que funciona isso? Eu vi que a Elisandra entrou aqui. Boa noite, Elisandra. Se você puder me mandar uma mensagem aqui no chat, se você está me ouvindo bem, vou ficar agradecido. Boa noite para você, e o Rafael também está aqui com a gente. Então, vamos entender alguns exemplos de como usar o dinheiro extra, né? Então, o que a gente faz com esse dinheiro extra e como escolher uma forma de fazer mais dinheiro, né? Seja ela pontual, seja ela recorrente. E para a gente fixar o nosso conhecimento, eu sempre gosto de mandar e perguntar para vocês, são as 3 perguntas que eu chamo de minuto de ouro, que é muito legal para a gente revisar a nossa aula e poder fixar melhor o conhecimento na nossa cabeça. Então, vamos lá. Para mim, os 2 tipos de dinheiro extra que existem que uma pessoa pode ganhar são o seguinte. O primeiro tipo é o tipo pontual, ou seja, que você recebe uma vez. Seja um bônus na empresa, o FGTS, por exemplo, um presente, né? No Natal, quando você recebe um presente da sua avó naquele envelope, você também é um dinheiro extra, né? E o outro é o que eu chamo de renda extra, né? Renda extra é o seguinte, é tudo aquilo que é recorrente, ou seja, todo mês vai pingar ali na sua conta um dinheiro a mais, seja um aumento de salário, seja uma hora extra que eu estou fazendo no trabalho, que é recorrente que eu estou fazendo, seja um segundo emprego que eu arranjei. Então, a gente consegue planejar, e a gente tem que planejar esses 2 tipos de dinheiro de formas diferentes. Legal. Eu ouvi aqui, todo mundo está ouvindo bem, então vamos continuar. Se vocês tiverem qualquer problema, qualquer pergunta durante aqui a minha aula, pode me mandar, eu estou com o chat aberto aqui, então eu consigo ler as mensagens de vocês. Então é o seguinte, o primeiro tipo que a gente vai falar é o tipo pontual. E o que você deve fazer quando você recebe um dinheiro extra? Você recebe um dinheiro que está inesperado, vamos dizer assim. Eu diria que um casal que ele tem dívidas, ele tem que separar o seu dinheiro
em 4 partes, tá? Então eu vou começar primeiro pela marrom. Então vamos dizer que você ganhou 10 mil reais. De 70% a 80% desse dinheiro, eu sugiro que você use para pagar as suas dívidas. Então, se você tiver dívidas, use esse dinheiro para você pagar as dívidas. Então, vai usar para bater imposto, para bater dívida, para bater empréstimos, para bater algum financiamento do seu carro, da sua casa, porque os juros que você tá pagando desse empréstimo, ele vai ser muito mais alto do que qualquer investimento que você for fazer. Então, use esse dinheiro conscientemente e quite suas dívidas para você poder gastar melhor e poder gastar mais no futuro também. Mas não use todo o dinheiro para você pagar essas dívidas, porque tem outras necessidades que você tem também. Então, outra parte que eu sugiro você fazer com esse dinheiro é de 10% a 15% você investir. E aí, no que você vai investir esse dinheiro? Você vai usar para você compor a sua reserva de emergência, por exemplo. Se você não tem a sua reserva de emergência, seja de 3 a 6 salários, né, da sua renda mensal, eu sugiro que você use de 10% a 15% para você compor esse patrimônio. Então, você vai colocar esse dinheiro em algum investimento que seja seguro, né, que tenha alguma liquidez imediata, então que você possa transformar em dinheiro rápido. Né, se você colocar, por exemplo, num CDB sem liquidez, né, em investimentos arriscados, como ações, em fundos, multimercado, por exemplo, isso já começa a sair da sua necessidade. Então, se você não tem dinheiro guardado, usa 10% a 15% para você guardar esse dinheiro, né? E usar esse dinheiro conscientemente. Eu sempre gosto de falar que não adianta só pagar, a gente não ganha dinheiro só para pagar dívida e só para investir. A gente tem que gastar também, porque senão, para que a gente está ganhando dinheiro, né? Por que a gente trabalha? A gente trabalha tanto, né? A gente rala tanto no nosso trabalho, e aí chega o dinheiro no final do mês e a gente não consegue gastar, porque a gente está pagando dívida, ou porque a gente está guardando para o nosso futuro, e a gente não tem um uso para aquele dinheiro também no curto prazo. Né? Eu acho que tem que ser uma coisa ponderada, e aí por isso que eu sugiro que de 10% a 15% também seja usado para gastos sem culpa. Tá? Me fala aqui no chat se vocês têm algum dinheiro reservado no orçamento de vocês para gastos sem culpa. Se vocês não têm, então, o que vocês fariam para vocês começarem a reservar uma parte do orçamento para esses gastos sem culpa? Claro, não dá para deixar tudo para gastos sem culpa. Vamos colocar uma parte também para pagamento de dívidas, para investimentos, para a gente sobreviver. Né? E aí, o que seriam esses gastos sem culpa? Seria para você comprar roupa, para você comprar um tênis legal, para você comprar alguma coisa para você e para as mulheres irem no cabeleireiro, irem fazer a unha, né, a estética, que é tão importante, para os homens também, né, para alguns mais, para os outros menos, e algumas coisas são mais importantes. Então, é para aquilo que hoje você considera que seja um gasto que você gaste livremente. E aqui, no final do mês e no próximo mês, esse dinheiro não vai fazer falta. Né? Aqui o Rafael falou que ele não tem um dinheiro reservado para gasto sem culpa, mas eu acho que gasto ok, mesmo sem planejar muito. Então, vamos aprender a planejar, né? Vamos aprender a separar o nosso dinheiro antes dele cair na nossa conta, para a gente conseguir decidir para onde que ele vai, antes que decidam por nós. Né? Antes que os boletos cheguem, a gente que escolhe quais são os boletos que vão cair, que vão chegar por baixo da porta. Né? Então, vamos escolher conscientemente. E o último gasto, que eu acho que um casal que recebeu um dinheiro inesperado tem que fazer, são as doações. E aí, um casal com dívidas, eu diria que de 1% a 5% desse dinheiro ser usado para doações. Então, alguma instituição ou causa que acredite. Né? Doação não é para você colocar, por exemplo, é para alguém que está passando alguma necessidade e não teve a mesma oportunidade que você, né? E não teve essa mesma oportunidade de ter um dinheiro caindo na conta, de ter um teto sobre a cabeça,
alguém que você consiga gastar esse dinheiro de uma forma muito mais consciente. Isso vai te trazer um bem-estar também, né? Claro que não vamos doar grande parte do dinheiro, porque a gente tem dívidas, a gente tem que pensar em nós primeiro, porque se a gente não solucionar os nossos problemas primeiro, como que a gente vai ajudar o próximo, né? Se a gente tiver menos problemas, ou, claro que a gente sempre vai ter problemas, mas se a gente tiver menos necessidades de curto prazo com o nosso dinheiro, e aí eu estou chamando de necessidade aqui o pagamento das dívidas, vamos doar uma parte, né? Vamos fazer a nossa parte aqui com as pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades. E aqui eu recebi outra pergunta, falou, às vezes eu me surpreendo com os gastos de presentes. Como planejar os gastos que ocorrem apenas em alguns meses? Isso é interessante, né? Sai um pouco do tema aqui, mas eu vou responder. É o seguinte, então, como que a gente vai planejar os gastos que ocorrem apenas em alguns meses? A gente sempre sabe quais são os meses que, por exemplo, nossos pais fazem aniversário, ou dos aniversários dos nossos amigos, dos amigos dos nossos filhos, as datas comemorativas, como Páscoa, Natal. Então, a gente pode reservar uma parte do nosso dinheiro, né, para a gente sabe que esse dinheiro vai cair, por exemplo, em dezembro vai cair todos os presentes, férias, alguma viagem, então vai ter o Natal, então tem que comprar aquela comida toda. Vamos reservar uma parte desse dinheiro, né? E eu chamo isso de uma estratégia proativa. Ou seja, se eu sei que o dinheiro vai cair em determinado mês, eu já reservo de antemão uma parte desse dinheiro. Então, por exemplo, se a gente está 6 meses a chegar em dezembro, e eu sei que eu vou gastar R$1.000 até lá. Eu vou dividir 1.000 por 6, e eu vou chegar num valor. Esse valor é o valor que eu vou guardar por mês, e aí quando chegar lá em dezembro, eu vou ter esse dinheiro. E tem alguns gastos, que eu acho que deve ser esses gastos que o Rafael aqui está falando, que são os gastos inesperados, né? Que é o seguinte, como a gente não sabe que mês que vai acontecer esse gasto, a gente tem 2 formas de fazer. Uma, a gente pode olhar para o passado, então, alguns gastos ou alguns meses que o nosso orçamento ele sai um pouco de linha e ele tem algum gasto a mais, tá? Ou a gente pode fazer o que eu chamo de uma reserva de emergência, né? Então, a gente colocar esse dinheiro num investimento seguro, né? Num investimento conservador, que tem uma alta liquidez, que a gente possa tirar a qualquer momento, e aí esse dinheiro vai ser usado para esses gastos inesperados, tá? Seja ele, pode ser com presentes também, se isso vai afetar bastante o nosso orçamento. Então, tem essas 2 formas. A estratégia proativa, de você olhar para frente e se programar, e tem a estratégia reativa, que é, vamos deixar esse dinheiro guardado numa reserva e usar esse dinheiro para poder, se acontecer alguma coisa, algum evento inesperado, a gente conseguir tirar dessa reserva e gastar esse dinheiro sem comprometer tanto o nosso orçamento. E aí, claro, usando o nosso dinheiro da reserva, vamos trabalhar para poder compor essa reserva novamente, né? Então, esse dinheiro tem que voltar para lá, e aí você pode voltar de uma maneira mais suave conforme os próximos meses. Então, vamos lá. Vamos continuar. E um casal que está livre de dívidas, o que ele faz? O casal que está livre de dívidas, ele não precisa pagar as dívidas, certo? Então, ele vai usar 60% a 80% para investimentos, 20% a 40% com gastos sem culpa. Olha que legal. Então, você pagou suas dívidas e você saiu de um patamar de 10% a 15% para gastos sem culpa, de 20% a 40% de gastos sem culpa. Quem não quer, né? Isso também vai motivar você a pagar as dívidas se você estiver assistindo aqui e você tem dívidas, né? Então, é interessante isso também. E você pode doar mais. Você pode doar de 1% a 10%. Se você ainda não tem uma grande reserva, usa uma parte maior para você compor essa reserva e você pode doar um pouquinho mais, né? Seja para as instituições ou as causas que você acredita. E aí eu vou mostrar um exemplo, tá? Vamos supor que um casal ganhou R$10.000. Então,
a notícia que saiu hoje, né, que o governo vai liberar aí R$ 500 para cada conta ativa ou inativa que você tiver do seu FGTS. Não é muito dinheiro, mas se você tiver algumas contas, vai ser interessante para você, né, poder usar o que eu acabei de falar. Então, se você tiver dívidas, usar aquela composição, e se você não tiver dívidas, usar essa segunda composição para você usar esse dinheiro de uma forma mais consciente. Então, vamos supor que um casal ele ganhou R$ 10.000, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Então, o abatimento de dívidas, vamos supor que seja que o casal escolheu 70% para pagar as dívidas. Isso dá R$ 7.000. Ele vai aumentar a reserva em 14%. Então, R$ 1.400 vai ser destinado direto para a reserva de emergência. 1% eles vão doar. Então, eles vão doar R$ 100 para alguma causa ou alguma instituição que eles acreditem no trabalho. 5% vai ser usado para o que eu chamo de mesadinha do casal, e aí o cônjuge A vai receber esses R$ 500 para gastar com o que quiser. O cônjuge B vai usar para o que quiser. E o casal também vai ter uma parte desse dinheiro para comemorar que esse dinheiro também, que esse dinheiro veio. Esse dinheiro chegou inesperadamente. Então, vamos usar para mim e vamos usar para nós, né? Para todo mundo poder usar esse dinheiro de uma maneira mais consciente também. E um casal que não tem dívidas, aí vamos supor que ele vai guardar 70%, então R$ 7.000 vai compor a reserva, 5% eles vão doar, 7,5% para cada um, então R$ 750 você vai poder gastar com o que você quiser, vai para o shopping, vai no cabeleireiro, vai gastar com o seu carro, vai gastar com roupa, enfim, com o que você quiser, né? Olha que legal. E 10% vai gastar com o casal. Vamos supor que vocês queiram, faz tempo que vocês não vão num restaurante legal e passar uma noite interessante a dois, romântica, R$ 1.000 eu acho que dá um bom dinheiro para comemorar essa noite romântica, né? E vamos falar aqui do segundo tipo, da renda extra. Então, quando eu recebo um aumento de salário, quando eu consigo um segundo emprego, quando eu consigo um trabalho extra, para eu conseguir ter uma renda que seja recorrente, né, que eu chamo de renda extra. É o seguinte, o que o casal vai fazer? Então, um casal, a gente tem que separar aqui o casal que tem dívidas, né? E esse casal vai usar 70% para pagar as dívidas. Então, vamos supor que eles estavam destinando uma parte para pagar as dívidas, eles receberam R$ 1.000 a mais. Desses R$ 1.000 a mais por mês que está caindo na conta, 700 vamos usar para pagar as dívidas e quitá-las mais rápido. De 10% a 15% vai ser para investimentos. E aí, o que significa isso? Vamos compor a nossa reserva de emergência se a gente não tiver. E depois disso, vamos usar para compor o nosso patrimônio e para a gente colocar para aposentadoria, né? Tem tanta notícia aí dizendo da reforma da Previdência que a gente não vai conseguir mais, já não conseguia direito, né? Mas a gente não vai mais conseguir colocar esse dinheiro e receber o dinheiro lá do INSS lá na frente. Então, uma parte desse dinheiro também vai ter que ser usado para aposentadoria. Então, vamos subir um pouco o nosso patrimônio e vamos subir um pouco o nosso estilo de vida, né? Vamos colocar uma parte para a gente gastar também. Então, vamos melhorar um pouco os nossos gastos do mês, seja alguma assinatura que a gente queira fazer, alguma melhoria que a gente queira fazer na nossa casa, por exemplo, de 10% a 15%. Então, se recebeu R$ 1.000 a mais por mês, de 150 a R$ 200 por mês, vamos usar para aumentar nosso estilo de vida, né? Seja os gastos da casa, seja os gastos com nossos filhos, seja os gastos com nós, né? Com cada um do casal ou com o casal em si. E o casal que está livre de dívidas, eu sugeriria colocar 50% a 70% em investimentos e de 30% a 50% para aumentar o estilo de vida do mês, né? Vamos aumentar o nosso padrão de vida mesmo, né? A gente ganhou um dinheiro, a gente trabalhou para isso, para receber esse dinheiro, né? Esse aumento de salário, por exemplo, a gente está ralando para caramba para ter um segundo emprego e aumentar a nossa renda. Então, vamos nos recompensar, né? E colocar um dinheiro aí para o Azozinha, para aumentar nosso estilo de vida.
Alguma dúvida até aqui? Podem mandar no chat, que eu estou vendo, e eu vou continuar aqui a nossa aula. O próximo assunto que eu quero falar é sobre renda extra. Então, a gente já sabe que o que a gente tem que fazer quando a gente recebe um dinheiro pontual, né? E a gente já sabe o que fazer quando a gente receber um dinheiro que seja recorrente. Então, vamos aprender agora um processo simples e eficaz para a gente ter ideias de como fazer mais dinheiro, né? Porque às vezes a gente fica parado ali e fica travado naquela, né, eu não consigo fazer mais dinheiro, eu preciso fazer mais dinheiro e eu não sei o que fazer. O que eu preciso fazer para ter um dinheiro a mais por mês caindo na minha conta? E antes de tudo, antes da gente começar a falar sobre como que a gente vai decidir, como que a gente vai escolher qual que é a renda extra que a gente vai ter, eu preciso falar para vocês e a gente precisa perguntar para a gente mesmo por que a gente quer fazer mais dinheiro. Então, qual que é a nossa motivação para a gente fazer mais dinheiro e a gente precisar de mais dinheiro, né? Porque se a gente não pensar nisso de antemão, o que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa que sempre aconteceu. Então, vai virar comida, vai virar qualquer coisa que a gente compra e nem sabe mais por que tá comprando, vai virar dívidas porque a gente acha que a gente tem mais dinheiro do que a gente realmente tem, então a gente acaba caindo no cheque especial, a gente acaba tendo um descontrole, principalmente se, por exemplo, de uma hora para outra a gente tem uma subida muito alta de renda, então isso pode afetar, né, o nosso planejamento financeiro como um todo. Tá? Então, a gente tem que se perguntar, a primeira coisa, por que fazer mais dinheiro? Por que a gente tem que fazer mais dinheiro? Né? E ter essa motivação clara para nós. E aí, para a gente decidir isso, né, a gente tem que saber as nossas competências. E a nossa competência, eu digo que é uma combinação do nosso conhecimento, habilidades e da nossa vontade, ou seja, da nossa motivação. E aí, para a gente conseguir descobrir tudo isso, a gente precisa responder 3 perguntas fundamentais. Por que eu preciso ou quero ter mais dinheiro, ou seja, a nossa motivação? No que eu sou bom? Né? O que as pessoas dizem que eu sou bom? Né? Ou o que eu acho que eu sou bom? Que é o nosso conhecimento. O que a gente sabe fazer de bom? E as pessoas estariam dispostas a me pagar por isso? Ou seja, as nossas habilidades? Então, vamos olhar para o que a gente sabe fazer. Às vezes é só um hobby que de uma hora para outra pode ser transformado numa renda extra, que de uma hora para outra pode ser transformado no seu primeiro emprego, no seu primeiro salário. Imagina que legal, né? Você ter uma renda caindo e que é um negócio que você gosta de fazer, que você sabe fazer, que você tem habilidade para fazer. E aí eu queria mostrar como ter ideias para fazer mais dinheiro de uma forma sustentável, né? Porque, claro, dá para a gente começar a fazer dinheiro, e o que eu vejo é que muita gente que começa a procurar formas de renda extra, primeiro eles começam pelo que está mais próximo ali, né? Então, é o que está mais fácil para eles fazerem. Eu não sei se vocês aqui que estão me assistindo, seja aqui no ao vivo ou na gravação, já procuraram algum tipo de renda extra, então deixa nos comentários aqui desse vídeo, ou nos comentários aqui dessa aula, para eu saber o que vocês já procuraram de renda extra, né? E se vocês conseguiram manter essa renda extra, se vocês conseguiram deixar esse negócio caindo para sempre, né? Ou pelo menos por um tempo, né, razoável, para que vocês conseguissem se organizar melhor, né? Que eu chamo de forma sustentável. E aí eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês. O que eu já sou pago para o que eu já pago para executarem por mim, que eu mesmo posso fazer. E aí não fazer por você, porque você já paga, mas você fazer para os outros. Oferecer esse serviço que você já paga para fazerem para você, que você possa fazer para os outros também. Outra pergunta. O que eu gostaria que existisse? Então, algum problema que você vê, que você fala, nossa, eu odeio que isso acontece, sempre acontece comigo, né? Nossa, adoraria que tivesse uma solução para isso. Então, vai lá e faz. Né? Vamos tentar ver, ou pelo menos
tentar chegar numa solução que seja factível. Né? Quanto tempo demoraria para eu testar essa ideia? Porque às vezes a gente tem uma solução, né, que vai demorar anos para dar um resultado, e aí não é legal, porque no meio do caminho a gente pode desmotivar, a gente vai precisar de bastante dinheiro, porque você vai demorar bastante, cada vez mais de dinheiro. Então, eu adicionaria aqui até quanto tempo e quanto dinheiro demoraria para eu testar essa ideia. Né? Então, vamos supor que você queira fazer bolos, né? Ou queira fazer alguma coisa relacionada à alimentação para você vender, que você sabe cozinhar bem e quer vender esse quitute que você faz. Será que você precisa abrir uma loja ou abrir um restaurante? Será que não dá para fazer de uma forma menor, de uma forma pequena, né? E testar rápido? Então, vamos fazer na cozinha da nossa casa mesmo, para alguns amigos. Vamos chamar alguns amigos lá em casa e fazer essa primeira reunião de teste, né? Se eu consigo fazer um dinheiro para bastante gente também, que é difícil, é diferente quando você faz comida para bastante gente, né? Então, como que eu consigo testar isso de uma forma menor? Outra pergunta. Isso é algo novo que eu tenho que construir? Então, se não existe nada que você possa usar para você fazer, será que vai dar muito mais trabalho do que o resultado que vai ter no final? Ou até para você saber se é uma ideia certa ou não? Eu aqui na minha empresa já tive ideias que foi jogado fora, porque ia dar muito trabalho, né? Teria que construir do zero, né? Por exemplo, vamos fazer um aplicativo para controlar as finanças. É um negócio que já existem plataformas prontas para fazer isso. Então, vamos, num primeiro momento, usar uma que já está pronta, né? Que seja boa para usar. Inclusive, eu tenho algumas recomendações que eu disponibilizo no meu curso também. E aí, não precisa construir novo logo do começo. A gente pode começar pequeno e depois a gente vai melhorando nossa plataforma de serviços. Né? E aí é isso. Né? Eu usaria alguma plataforma pronta. Então, por exemplo, vamos supor que você goste de animais. Você não precisa construir um pet shop ou um hotelzinho de animais para saber se você gosta disso, né? Para saber se você é bom nesse trabalho. Existem aplicativos que você recebe os animais em casa por 1 noite, 2 noites. Você recebe dinheiro por isso. E você não precisa ter nenhuma infraestrutura nova para oferecer esse tipo de serviço. Você só precisa estar cadastrado nesse aplicativo, né? Ou se você tem um aplicativo de carona, como Uber, 99, enfim, você pode também fazer uma renda extra. Mas vamos continuar para saber qual que é a plataforma que a gente vai escolher. E aí eu tenho um passo a passo prático para vocês escolherem, vocês que estão assistindo aqui o vídeo, para vocês escolherem qual é a renda extra que vocês querem ter, ou pelo menos a primeira renda extra que vocês querem ter. E aí eu sugiro que vocês reservem 30 minutos, hoje e amanhã, para vocês fazerem esse exercício. Por que eu falo 30 minutos, e por que hoje, e por que amanhã? Porque se a gente fizer tudo de uma vez só, a gente vai ter muita ideia, e muita ideia talvez que não seja muito fácil de executar. Quando a gente olha para o que a gente escreveu no dia anterior, a gente vai estar com a cabeça fresca e a gente consegue deixar essa ideia maturar, essa ideia ficar um pouco melhor, né, na nossa cabeça, que vai ficar muito mais fácil de você escolher, né, ou de você priorizar. Né? Então, deixa eu mostrar para vocês o que eu chamo aqui do nosso projeto Renda Extra. Tá? O primeiro passo para vocês fazerem esse projeto Renda Extra é o seguinte: pega uma folha de papel e aí faz no papel mesmo, porque é mais fácil de você escrever. E aí escreva, no mínimo, 20 ideias de habilidades que você tem, ou de conhecimentos que você aprendeu, ou, por exemplo, de algum desafio que você superou. Todo mundo é bom em alguma coisa. Então, todo mundo que fala, não, mas eu não sou bom em nada, eu não sei fazer nada, né, tô desempregado, sei lá, qualquer situação que você esteja vivendo, você com certeza você é bom em alguma coisa. Desculpa. Opa.
com certeza você é bom em alguma coisa, né? Então, algum desafio você conseguiu superar. Então, escreva numa folha 20 ideias que você tem. E aí algumas dicas para vocês chegarem nessas 20 ideias. Responda as seguintes perguntas. O que os seus amigos te elogiam? O que eles falam que você é bom? Falam, nossa, você é muito bom em costura, por que você não faz isso? Você costura umas roupas, umas peças, uns tapetes, que fica sensacional. Nossa, você é muito bom em trabalhos manuais. Então, o que eles te falam que você é bom? Nossa, você trabalha muito bem com números, você sabe fazer cálculos muito rápido de cabeça. Opa, desculpa. Vamos lá. Você sabe fazer muitos cálculos de cabeça. Como que você consegue fazer tudo isso, né? Então, pode usar isso também. Como que os amigos te elogiam? Às vezes a gente é um pouco autocrítico demais. Que problemas você enfrenta no seu dia a dia? Então, você olhar para os seus problemas do dia a dia e talvez tentar resolver, né? O que você faria no seu horário livre, por exemplo? Que você faria feliz no seu horário livre? O que faria seu coração cantar enquanto você estivesse trabalhando ali, né? Não só no seu trabalho principal, mas para começar, vamos começar um trabalho das 6 até a meia-noite. O que você faria que seria algo que você te deixasse feliz? Nesse momento, qualquer ideia é válida. Tudo que você escrever, que você pensar, coloca no papel. O seu senso crítico vai ser feito amanhã. Hoje é para você colocar tudo que vier na sua cabeça. Então, terminou essa aula, você vai pegar uma folha de papel e escrever 20 ideias de coisas que você pode fazer para aumentar a sua renda. Sem crítica nenhuma. Se você quiser, manda um e-mail para mim com essas 20 ideias e a gente pode discutir o que aconteceu, tá? E depois eu vou mostrar, a gente vai continuar aqui no passo a passo, eu vou mostrar para vocês como que você vai selecionar essas 20 ideias. E aí, mas tem uma frase interessante e muito importante antes de eu mostrar isso para vocês, que existe um limite do quanto que a gente pode cortar do nosso orçamento, porque assim, geralmente quando a gente vai fazer uma planilha pela primeira vez, ou até algumas vezes a gente tenta fazer uma planilha, o que a gente faz? O que a gente faz? A gente corta. Então, mas existe um limite do quanto que a gente pode cortar. Mas não existe um limite de quanto podemos ganhar. A gente pode aumentar a nossa renda infinitamente. A gente pode trabalhar um pouco mais, a gente pode criar diversas fontes de renda, seja com investimentos, seja frutos do nosso trabalho, e a gente consegue aumentar a nossa renda, né, de uma forma, uma em cima da outra, né? Ao mesmo tempo você vai receber diversas fontes de renda, né, que a gente chama de diversificação. Vamos lá. Continuando. Qual que é o segundo passo para você definir qual que é a sua renda extra? É você organizar suas ideias conforme 2 parâmetros. Primeiro, quantidade de clientes potenciais e qual que é o preço médio de vendas. Vamos entender um pouco melhor o que significa isso. Então, a gente escreveu as nossas 20 ideias e está tudo lá no papel, sem ordem nenhuma, sem priorização nenhuma. Tem algumas ideias que são um pouco ruins, tem outras que você acha que são boas, mas não sabe direito. Como que a gente vai decidir qual que é a melhor ideia ou qual que é a primeira ideia que a gente quer fazer? Primeiro a gente vai colocar todas essas ideias nesses quatro quadrantes. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou colocar a minha... Vocês estão vendo meu mouse aqui? Acho que sim, né? Se vocês não tiverem, me avisa aqui no chat se vocês estão vendo meu mouse. Mas a gente vai olhar aqui no eixo da esquerda, no eixo vertical, é o preço. Então, a gente tem o preço baixo e a gente tem o preço alto, ou seja, o nosso preço de venda, ele pode ser baixo ou alto. E no nosso eixo horizontal, a gente tem produtos que têm poucos clientes e produtos que têm muitos clientes. E aí, aqui são clientes potenciais, porque no momento a gente só está no campo das ideias e no campo da validação das nossas ideias. Então a gente ainda não sabe o que vai dar certo e o que não vai dar certo.
clientes que são, as ideias que você tiver, que tem poucos clientes e tem um preço médio de venda baixo, é o que eu chamo de trabalho por amor, né? As ideias que você tem, que tem bastante clientes, mas tem um preço baixo, são as vendas no varejo. É para bastante gente, é vendas na massa, né? É para muita gente. A gente precisa de muito cliente para fazer um dinheiro significativo. Vamos supor que você tem uma loja de R$1,99. Você precisa de muito cliente comprando bastante para você conseguir vender, né? Os clientes, as ideias que a gente tiver, que tem poucos clientes, mas tem um preço alto, eles são uns ultra específicos. Então, é um problema específico que a gente está resolvendo, que a gente não precisa de muitos clientes, a gente pode oferecer por um preço alto. E aí talvez exija, e eu chamo de ultra específico, porque talvez essas ideias exijam um nível de especialização e de conhecimento maior para você oferecer, né? E talvez seja mais difícil de você achar clientes, porque são poucos clientes, né? E como são poucos, talvez eles já estejam atendidos pela concorrência, né? Não que isso vá limitar a sua ideia, você pode testar, né? E os produtos que têm muitos clientes, têm um preço alto, são os que eu chamo de galinhas dos ovos de ouro. Está escrito outros aqui, mas são ouros. Então, o que acontece? O que a gente vai fazer? A gente vai usar esse dinheiro, a gente vai usar as nossas ideias para tentar o máximo possível colocar nessa galinha dos ovos de ouro, né? Para a gente conseguir deixar essas ideias da melhor forma possível, né? E da melhor rentabilidade possível. Continuando, deixa eu tirar aqui o mouse. Continuando, qual que é o terceiro passo? Então, o que a gente já fez? A gente já escreveu as 20 ideias, a gente já organizou essas ideias no quadrante que eu mostrei agora, e a gente tem que escolher uma para a gente começar, né? A ideia é a gente sempre escolher o que pode ser testado mais rapidamente. Então, escolhe o primeiro. Vamos testar, vamos começar e vamos entender se isso faz sentido, né? Vamos errar rápido. Depois disso, sucesso. É você usar esse dinheiro que tá chegando e caindo na sua conta para melhorar, para você melhorar a sua qualidade de vida segundo as nossas segundo as recomendações que eu falei aqui nos slides anteriores, né? Legal. Vocês têm alguma dúvida? Se vocês têm aqui, quem está assistindo ao vivo, tem alguma dúvida, pode mandar para mim. Eu tô aberto aqui a dúvidas e eu vou continuar aqui, se vocês não tiverem. Opa. Desculpa. Se vocês não tiverem, eu vou passar aqui também o que eu chamo de minuto de ouro. Minuto de ouro é para a gente fixar o nosso conhecimento. Todo mundo que assistiu aqui ao vivo e todo mundo que está assistindo essa gravação, na descrição aqui do vídeo, vai ter um link para vocês avaliarem essa aula para eu saber, para eu sempre melhorar os meus próximos conteúdos. Então, responda para mim. O que eu aprendi nessa aula? Então, o que eu aprendi de novo? O que eu aprendi? Com o que eu me surpreendi? E o que eu vou contar para os meus amigos sobre o que eu aprendi hoje, né? Então, responde aqui para mim, aqui nos comentários, se vocês quiserem, ou vocês vão receber essa avaliação dessa aula para vocês escreverem por lá também e eu saber a resposta de vocês. Então, muito obrigado por todo mundo que assistiu aqui ao vivo e a gravação também. E se vocês tiverem qualquer dúvida, pode deixar no campo de comentários aqui desse vídeo, ou me mandar um e-mail que também está na descrição, que eu vou ficar muito feliz de responder todo mundo e interagir com vocês. E aí eu queria perguntar para vocês aqui, eu vou voltar para o primeiro slide, para a gente, se as pessoas que estão aqui ao vivo, se tem alguma dúvida, ou algum comentário que vocês querem fazer. Estou aqui disponível, vou ficar por mais alguns minutos. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar. Se vocês não tiverem, a gente encerra.
Vocês estão me escutando? Bom, se estiver me escutando, manda mensagem. Que o Rafael falou. A perda de receita recorrente é muito mais difícil do que planejar. Então, o que acontece? Aqui, o que fazer com o aumento? Não entendi a pergunta, Rafael. Você falou que a perda de receita recorrente, ou seja, se o nosso dinheiro está diminuindo conforme o tempo, e aí é muito difícil a gente planejar? Ah, entendi. Tá, legal. Tá. Então, se, por exemplo, uma pessoa perdeu o emprego ou diminuiu a renda que está recebendo na casa, né? O que ela tem que fazer? Então, vamos lá. Se uma pessoa perdeu o emprego ou ela diminuiu a renda que ela tem dentro de casa, vamos supor que um marido perdeu o emprego ou a esposa perdeu o emprego dentro de casa. O que esse casal tem que fazer? Bom, primeira coisa, a gente está recebendo menos dinheiro. Antes, o nosso dinheiro que a gente recebia, que era isso, agora é isso. Então, a gente tem que adequar o nosso estilo de vida e aí a gente tem que cortar alguma coisa, né? Se a gente não tem reservas, esse corte vai ter que ser feito de forma muito mais rápida para você conseguir se planejar, né? Não tem uma renda mágica, uma fórmula mágica para você fazer, né? O que eu sempre falo é que você tem que separar seu dinheiro em 3 partes. Então, os gastos da casa, os investimentos e os gastos sem culpa. E aí, se o seu dinheiro diminuiu, dentro dessas porcentagens que está reservada para cada um, então a gente tem que colocar o nosso dinheiro um pouco menor, né? A gente vai diminuir esse dinheiro e a gente vai usar para... A gente vai ter menos dinheiro para a gente usar nos nossos gastos da casa, né? Então, essa é a primeira forma, a gente não tem reservas. Se a gente tem reservas, a gente precisa saber por quanto tempo que essas reservas vão durar, né? Porque, e se nesse tempo a gente consegue o nosso emprego de novo, ou o emprego do parceiro que perdeu, né? Que perdeu essa renda, diminuiu essa renda, se ela consegue voltar de uma forma mais rápida. Talvez a gente tenha que diminuir também as nossas despesas por um tempo, até a gente conseguir se adequar, ter uma nova renda, né, se adequar à nova realidade, e aí a gente pode começar a ter mais gastos e ter uns gastos de uma forma mais sustentável. Tá? Aqui alguém está perguntando qual é o tamanho de uma reserva adequada, né? E aí falando de reserva de emergência, de reserva de patrimônio mesmo, né? Eu sempre digo que a gente tem que ter 3 reservas. A reserva de emergência, uma reserva de construção de patrimônio, e aí essa é a reserva que vai ser para a gente realizar os nossos sonhos, e uma reserva de aposentadoria. Para a reserva de emergência, depende muito de como que você recebe o seu salário. Então, se você tem uma empregabilidade boa, se você, por exemplo, é um funcionário público que você recebe ali todo mês, você pode ter de 2 a 3 meses de reserva, tá? Num fundo conservador, num investimento conservador. Se você é um CLT, eu diria que é de 3 a 6 meses para você ter esse tamanho da reserva, tá? Eu sempre falo da renda para ser um pouco mais conservador, tá? Se você tem um emprego mais estável, mais instável, por exemplo, você é autônomo, você é um empresário, aí eu diria que tem que ser um pouco mais, né? De 6 a 12 meses, ou até mais do que 12 meses, dependendo de como que é. Primeiro, a variabilidade da sua renda, se ela varia muito, em uns meses você ganha 20 mil, nos outros você ganha 2, como é que é isso, né? Quem trabalha com vendas, por exemplo, e recebe comissão, então tem meses que são ruins, tem meses que são bons, ou em meses de férias eu vendo mal, eu não tenho clientes em meses de férias, e nos outros meses eu tenho mais clientes. Então, eu diria que tem que ter mais do que 12 meses para você ter essa reserva de emergência. A reserva de construção de patrimônio, a reserva de aposentadoria, temos que começar o mais rápido possível a construí-las, né? A gente vai colocar nosso dinheiro para lá, para poder deixar essa massa de dinheiro para conseguir fazer uma viagem, para conseguir trocar o nosso carro no futuro, para conseguir ter uma vida mais tranquila lá na aposentadoria também. Então,
para você ter... Esses são os tipos que eu acho, esses são os tipos que eu recomendo vocês terem para ter uma reserva de emergência. Mais alguma dúvida aqui no chat? E uma novidade. Vocês podem ver, eu vou colocar aqui, esse logo, Finanças entre Quatro Paredes. Finanças entre Quatro Paredes é o novo curso que eu estou lançando na semana que vem. Então, segunda-feira, dia 29 de julho, todo mundo que tiver cadastrado na minha lista, me seguir no Instagram, no Facebook, vai ficar sabendo desse lançamento, dessa turma que eu estou fazendo. É um curso de finanças para casais, que aí a gente vai tratar, eu sei que, primeiro, que tem muita dificuldade, os casais têm muita dificuldade de falar sobre dinheiro. Então, primeiro módulo, eu estou falando sobre, eu vou quebrar o gelo nessa conversa de dinheiro, tá? Então, tudo que você precisa falar, todas as perguntas que você precisa fazer para o seu parceiro para poder entender sobre dinheiro. Depois a gente vai falar sobre organização financeira. É o que eu chamo de planejamento financeiro, é muito mais do que uma planilha. E aí eu vou explicar como que você deve organizar o seu dinheiro e para onde que você tem que colocar o seu dinheiro para você ter uns gastos mais conscientes, né? Ter um consumo mais consciente. Eu vou mostrar o passo a passo que eu uso com os meus clientes para eles saírem das dívidas de uma forma sustentável. Vocês viram aqui na aula de hoje que eu não acredito que você tenha que ser, claro que em alguns momentos sim, mas dá para você ser um pouco mais sustentável. Por exemplo, a gente pode apertar o nosso orçamento e não gastar nada e pagar as nossas dívidas em 3 anos. Será que se a gente viver um pouco melhor nesse meio tempo, né? Pagar as nossas dívidas em 5 anos, será que não é melhor? Né? Só vocês podem responder. E aí, para isso, eu tenho um mapa, eu vou dar um mapa para vocês saírem dessas dívidas. A gente tem um módulo inteiro, são 6 aulas depois disso, que eu vou falar sobre investimentos. Então, eu vou falar sobre vários investimentos de renda fixa, de renda variável, como que você monta a sua carteira de investimentos, o que você faz com esse dinheiro que você recebeu, que está rendendo, como que você faz para acompanhar esse dinheiro, e o que eu chamo de fotografia financeira. Então, todo ano, uma ferramenta para você poder acompanhar a sua evolução ano a ano do que está acontecendo na sua vida financeira, né? Depois disso, a gente vai falar sobre os problemas que uma família, né, seja que está sendo construída ou que já está construída, todo mundo tem, todo mundo passa. Vamos falar sobre comprar e alugar, que é um tema muito polêmico, né? E como resolver isso quando, por exemplo, no casal, cada um tem uma opinião diferente, né? Depois a gente vai falar sobre como educar os nossos filhos para eles pouparem melhor, né? Então, como ensinar os nossos filhos a poupar, como juntar dinheiro para a faculdade dos nossos filhos. E algumas pessoas têm os pais como dependentes econômicos também. Então, eu vou mostrar um processo e um passo a passo do que você tem que fazer para você ajudar os seus pais sem que a relação e o relacionamento com eles fique degradado ou até entre em rixas entre vocês, tá? Então é isso. Semana que vem, todo mundo vai ficar sabendo desse lançamento e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo no contato@finançaspara2.com. Boa noite e até a próxima.